Olá, como vai você? Espero que esteja tudo bem e eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante. Eu quero falar sobre uma das pessoas mais polêmicas, mas também mais importantes do nosso tempo, do nosso século. O seu nome é Sigmund Freud. Bom, Freud é chamado de o pai da psicanálise. E o que é psicanálise? Eu vou dar para você um conceito de psicanálise que diz assim: a psicanálise é um campo clínico e de investigação teórica da psique humana. Ficou claro para você? Outras definições vão dizer que a psicanálise é a teoria da alma. Alma em grego é psique ou psique. O que a psicanálise faz? A psicanálise ela é essa abordagem, digamos assim, que trabalha profundamente a alma, a psique, né? Mais precisamente o inconsciente. Né? E é justamente esse a grande descoberta de Freud, a influência do inconsciente na nossa vida cotidiana. Né? Até antes de Freud, não se tinha esse entendimento de que essa porção da mente, né, que inclusive o médico que foi professor de Freud, chamado Charcot, ele vai chamar de segunda mente, mas ele não tinha desenvolvido a teoria e o conceito como Freud, né, posteriormente vai fazer. Não se sabia que esse inconsciente tinha essa influência tão direta, né, naquilo que nós somos, porque é no inconsciente que estão registrados toda a sua história, toda a sua vivência, tudo que você viveu, viu, seus sonhos, seus sentimentos, os traumas que você viveu. E é justamente aí que Freud vai trabalhar, porque muitas vezes você tem um comportamento ou tem comportamentos que são desagradáveis, que lhes são incômodos, que lhes são muitas vezes constrangedores, que lhes são limitantes, não é verdade? E Freud vai então trabalhar através da fala. Por isso a psicanálise também é chamada de cura pela fala. Né? É, fazendo essa investigação no sentido contrário. Né? Ele vai buscar no seu inconsciente as razões pelas quais você é quem é, faz o que faz, vive como vive, age como age, pensa como pensa. Né? E é através dessas descobertas, através da sua fala, que virá a cura. Né? Muitas vezes a cura se dá simplesmente pelo falar, pelo acessar esses traumas, né? E falar sobre eles, expondo, né? Trazendo à sua memória consciente essas lembranças emocionais e do acontecido lá atrás que trouxe essa situação incômoda ou desconfortável que você vive hoje e por falar, muitas vezes só pelo falar, a cura se dá. Essa é a grande descoberta deste homem que eu quero falar sobre ele com você nesse momento, né? O seu Sigismund. Esse é o nome verdadeiro de Freud, né? O nome de batismo dele. Sigismund Shlomo Freud, nascido em 6 de maio de 1856, numa pequena cidade chamada Leipzig, que ficava a 160 quilômetros da Áustria, para onde ele muda com a família posteriormente. Freud era judeu, de família judia, seu pai chamava-se Jacob Freud, e a sua mãe, que é a terceira esposa do seu pai, né, chamava-se Amália e era 20 anos mais nova do que o pai. Era a terceira esposa. Seu pai já tinha 2 filhos dos casamentos anteriores e com Amália ele vai ter Freud e mais 7 filhos. Né? São 5 mulheres e 2 homens. Um deles, por coincidência, né? Meu nome é Júlio. O nome desse irmão de Freud, que só vai ter 6 meses de vida, era Julius. Né? Bom, essa família vai sair de Leipzig fugindo do antissemitismo e também das dificuldades financeiras que o pai dele, né, Jacob, vivia. Ele era um comerciante de lãs e nesse período muito difícil da vida, ele estava vivendo com essas dificuldades, se muda para a capital da Áustria,
né? E lá ele vai criar sua família. É lá que ele tem, então, os irmãos de Freud, né? E tem um detalhe muito interessante da vida de Freud, é que Freud era o filho especial da família. Né? Eles moravam num lugar pequeno, mas Freud era o único que tinha um quarto próprio, seu quarto separado. Né? E Freud era chamado pela mãe de meu sig de ouro. Então isso já deixa bem claro que ele era um filho que para a família era um filho especial. E era mesmo, porque Freud era extremamente estudioso, né? Freud passava o tempo todo dele lendo, estudando, né? Ele é um poliglota autodidata, né? Aos 12 anos, Freud já falava 6 línguas fluentes que ele aprendeu sozinho. Ele já lia Shakespeare na língua inglesa, ele é alemão, ou desculpa, ele é austríaco, falava alemão, mas ele vai já estar aos 12 anos lendo Shakespeare na língua original, em inglês. Né? Além disso, ele lia muito, ele estudava muito e ele tinha um hobby que era muito interessante e curioso, porque posteriormente, né, um dos meios pelos quais Freud vai buscar acessar o inconsciente é através dos sonhos, né? Um dos seus livros mais, digamos assim, mais relevantes de toda a sua obra literária vai ser A Interpretação dos Sonhos, um livro que ele escreve no finalzinho do século XIX e é lançado, né, no século XX, né, no ano de 1900. O hobby de Freud, aos 12 anos, era registrar os seus sonhos. Olha que interessante. Não sei se ele já era um menino visionário ou não, mas ele registrava os seus sonhos num diário. Esse era um hobby que Freud tinha. Né? O nome de Freud foi dado a ele em homenagem a um lendário imperador morávio. Né? Freud tinha cabelos negros, muito cabelo quando nasceu, e uma camponesa disse à mãe de Freud que Freud ele seria ele teria um destino muito grande, seria uma pessoa brilhante, né? Teria um futuro grandioso. Bom, não sei se ela estava tendo uma profecia ali naquele momento ou não, mas enfim, né? Parece que ela já estava ciente de quem era aquele garoto, né, de cabelos negros, certo? Pois então, Freud vai para a faculdade aos 17 anos e Freud não tinha intenção de estudar medicina. Freud, a princípio, queria ser advogado, mas tendo contato com a teoria de Darwin, né, ele fica muito interessado em ciências. E a intenção de Freud era se tornar um cientista investigativo. Né? Só que, naquela época, por conta do antissemitismo, essas vagas para essa, digamos assim, essa cadeira tão proeminente, ela era reservada e ela tinha uma limitação para os judeus. Então nem todo mundo podia cursar. Freud se entristece, se desgosta e vai estudar medicina com o simples propósito de ter um ganho. Né? Ele queria ter um trabalho e vai estudar medicina. Né? E acaba se tornando neurologista. Posteriormente, depois de formado, ele vai trabalhar com o Charcot, e é lá que ele começa a ter contato com a hipnose. Né? Charcot usava a hipnose para trazer cura a sintomas, a distúrbios físicos dos seus pacientes. Né? E Freud se interessa muito e vai aprender a técnica da hipnose e vai começar a aplicá-la nos seus pacientes. Né? Só que Freud percebe que a hipnose ela tinha um detalhe, ela não era uma cura permanente. Os sintomas voltavam com um tempo depois. E é justamente aí que Freud vai então fazer uma investigação naquilo que Charcot chamava de segunda mente. E é nessas investigações que ele cria, né, o conceito de inconsciente. E é lá nesse inconsciente que ele descobre que estão guardados as causas daqueles sintomas, né, que os seus pacientes chamados de histéricos vão estar apresentando. O que era histeria? Histeria é um nome genérico para esse monte de transtornos
mentais que nós conhecemos hoje, como depressão, como ansiedade, né? O toque, né? Que é uma neurose. Então, enfim, vários problemas de ordem psíquica estavam todos englobados nesse conceito de histeria. Né? E o que Freud vai perceber? Que os seus pacientes, muitos deles, falavam sobre seus sintomas e falavam sobre os seus sentimentos, falava sobre si e esses sintomas desapareciam. E ele vai perceber que a fala era um meio de cura. E é através da fala também que ele vai conseguir acessar o inconsciente e levar a pessoa a vivenciar aquele trauma e por ela vivenciar e falar sobre ele, ele conseguia se libertar, conseguia se livrar. E é justamente isso que a psicanálise faz. Fazer com que você acesse o seu inconsciente, levando você a reviver, né? A trazer ao seu consciente os seus traumas, aquilo que muitas vezes vai causar em você algo que lhe é desconfortável, né? Modos de ser, de sentir, de se relacionar com as pessoas, de se relacionar consigo mesmo. A psicanálise tem esse poder também de nos ajudar no autoconhecimento. Inclusive, a psicanálise vai ser desenvolvida por Freud através da autoanálise. Ele vai fazer uma autoanálise e é nesse momento que ele começa, então, a teorizar a psicanálise. Né? Então, a psicanálise é todo essa abordagem teórica que pode e nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores, mais autoconhecedoras, né? Que nos leva a ter uma vida mais equilibrada. E eu quero deixar aqui para você uma sugestão, duas na verdade. Uma, você quer conhecer mais Freud? É importante, vale a pena, porque desperta em você essa curiosidade para conhecer mais sobre a sua mente e, consequentemente, tratar da sua saúde mental, que é muito importante. E a segunda sugestão tem a ver com essa questão da saúde mental, que é você tratar a sua mente como um órgão do seu corpo, né? Você vai ao cardiologista, você vai ao endocrinologista, você vai ao oftalmologista e você também pode ir a um terapeuta para buscar ajuda para você se libertar de muitas coisas que te adoecem. Nós sabemos hoje que o corpo adoece muitas vezes em razão de problemas de ordem psíquica. O estresse, a ansiedade, as fobias podem levar as pessoas a desenvolverem problemas de ordem motora, por exemplo, né? De ordem do corpo, alergias, o aumento do número de casos de câncer, AVCs, são causados por problemas psíquicos. Na verdade, a ciência já está cansada de saber hoje disso. Então eu convido você a pensar sobre isso. E mais, a terapia, ela não te ajuda só a se curar dos seus problemas, ela ajuda você a evitar problemas. Então, se você tem, pode, quer, procura um terapeuta para que você possa melhorar a sua saúde mental e, consequentemente, melhorar a sua qualidade de vida, ok? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Um abraço, fiquem na paz.